Olá, pessoas. Sejam muito bem-vindos a mais um Interlinkados, o seu debate online, certo? Antes de apresentar os nossos convidados de hoje, eu gostaria de dar um recadinho, né? A gente, do Ministério Jovem, a gente acabou fazendo uma pesquisa, né, para ver o que vocês achavam, assim, do nosso debate. A gente já tentou ver algumas coisas e a gente pediu sugestão de tema. Teve um tema que foi sugerido para a gente que era um pouco dissonante, digamos assim, da nossa proposta, que era sobre é, finanças para jovens. Talvez algum dia a gente chegue a comentar isso aqui, só que o nosso intuito aqui é passar uns temas um pouco mais como que eu posso dizer, um pouco mais centrado assim em assuntos de Bíblias que são mais debatíveis, né, que são mais discutíveis, certo? Tem muita gente pedindo coisa polêmica, mas em relação a essa coisa do finanças, talvez a gente fale sim, né, não tem por que não falar, mas por enquanto acaba sendo bem dissonante com a nossa proposta. Porém, eu tenho duas dicas para quem quiser saber mais sobre esse tema, né, finanças. A primeira tem um canal no YouTube e também um programa na TV Novo Tempo que chama Renda Extra. Pedi para a produção escrever aqui embaixo o nome, chama Renda Extra. É um canal que tem um conteúdo muito bom, que vem falando de princípios financeiros com base na Bíblia. Né? Então, para quem quiser se interessar um pouco mais nesse assunto, tem lá. Nos vídeos no YouTube são bem bons também. Tem uns vidinhos lá de 5, 2 minutos, então dá para entender bastante coisa. A segunda coisa, eu não sei, eu peguei isso lá na igreja, certo? Isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui uma. Chama Revista Adoração. Quem escreveu foi o Almir Santos. E nesse negócio aqui vem falando da mesma coisa, certo? Vem falando de princípios bíblicos para o crescimento financeiro. E aqui, ó, é bem legal porque vem falando de como se relaciona com a Bíblia, como você pode ser abençoado e como você pode abençoar as outras pessoas por meio da sua vida financeira. E tem uma parte que eu achei bem legal aqui também, que vem falando de como você se organizar e dá uma sugestão até, inclusive, de uma planilha aí. Então dá para você, não sei se dá para ver direito, mas tem uma planilha, então dá para você pegar, copiar, colocar no seu Excel e sucesso, né? Então era esse o recado, né, para quem tinha sugerido aí o tema de coisa financeira. Então tá aí, o recadinho tá dado. E agora, né, indo para o nosso debate de hoje, né, para falar sobre a nova ordem mundial, que também foi um tema sugerido, e o decreto dominical. A gente tem os nossos dois convidados de hoje, tem o Bruno. Bruno, se apresente aí para a galera. Boa noite, pessoal. Eu acho que não sei quantos aí de Poços lembram, né? Mas sou prata da casa, sou filho da cidade aí de Poços. É um prazer estar falando aqui com os jovens da minha igreja, que eu me identifico bastante, também com todas as outras pessoas que possam estar assistindo, né? Meu nome é Bruno e eu hoje moro na cidade de Tatuí. Eu trabalho no Colégio Adventista aqui, na parte financeira. Então, pessoal que quer falar sobre a parte financeira aí, eu acho que pós-pandemia vai ser muito necessário. Qualquer coisa a gente já te chama aí, né? Já chama. E, mas que bom, agradeço pelo convite, agradeço aí a todos que estão acompanhando também. É um esforço muito grande, e eu sei, porque a gente já trabalhou também com os jovens na igreja, sabemos da dificuldade, mas que vocês permaneçam unidos nessa época de isolamento. Certo. E também tem o pastor Matheus, que é lá de Juiz de Fora. Pode se apresentar também, pastor. Sinta-se à vontade. Olá, amigos, boa noite. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos vocês. Estou feliz de estar aqui com vocês nessa live, esse assunto especial, esse assunto difícil, né? Mas o Edio falou que eu sou aqui de Juiz de Fora. Na verdade, eu trabalho aqui em Juiz de Fora, né, Edio? Eu sou pastor aqui do distrito Linhares, aqui em Juiz de Fora. Aqui em Juiz de Fora tem 5 distritos pastorais, a gente cuida de um desses distritos. Antes disso, nós estivemos aqui no Colégio Adventista. Trabalhei ali como pastor do Colégio Adventista, foi o meu primeiro trabalho ministerial. Mas eu, na verdade, sou de São Paulo. Sou de São Paulo, minha família é de São Paulo,
daqui a pouco vai estar conectando aí, se já não estiver conectada, né? Um abraço para eles, um abraço para os meus irmãos aqui do Distrito Linhares, em especial um abraço para o pessoal aí de Poços de Caldas. Tenho muita amizade aí com os irmãos do Dom Bosco, principalmente, mas preguei na Igreja Central de Poços de Caldas em 2012, quando eu liderava uma campanha de colportagem aí. Alguns vão se lembrar, outros não vão se lembrar, mas a Igreja Central de Poços ficou guardada no nosso coração desde então. Não, peço perdão aí pelo meu engano. E eu não sou dessa época, né, infelizmente, mas eu acabei entrando no ano seguinte, né, mas tudo bem. E então a gente vai começar com uma oração. Eu pedi pro Bruno fazer a oração nossa inicial aqui, para a gente prosseguir com o nosso debate. Então, aqueles que puderem, né, vamos fechar os nossos olhos. Querido amado Pai, que estás nos céus, nós agradecemos, Pai, pela vida, agradecemos pela saúde, agradecemos porque mesmo em meio a essa crise, a esse momento conturbado, existem pessoas que estão dispostas a olhar para a sua palavra, querem aprender. E, Pai, nós, nesse momento, pedimos a presença do seu Santo Espírito. Amém. Que o Senhor fale. Nós queremos ouvir a sua voz, nós estamos todos aqui para aprender e nós queremos ouvir a sua voz. Que o Senhor possa sanar as nossas dúvidas, preparar o nosso coração para o nosso futuro, mas que, principalmente, Pai, o Senhor nos deixe prontos para essa promessa maravilhosa da sua volta. Esteja agora nesse momento, nessa discussão que nós vamos fazer, é o que nós te pedimos no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Esse, né, é um tema que causa bastante polêmica e também chama bastante atenção. Até porque é um tema que acaba envolvendo muito sensacionalismo, né? Algumas notícias falsas, muita especulação também sobre isso, e existe muita opinião divergente também sobre, né, a nova ordem mundial e o decreto dominical. E também, né, ainda mais hoje, no tempo que a gente vive, acaba sendo bastante, inclusive, notícias, né, no meio cristão sobre esse tipo de coisa. Então, tal coisa é final de fim do tempo, tal coisa é nova ordem mundial. E como é que a gente se relaciona com isso? Será que dá para realmente a gente ficar absorvendo todo esse tipo de conteúdo? Dá para a gente acreditar em tudo que a gente vê? Às vezes sai uma coisa na internet, na televisão. Como é que funciona isso? Eu acho que, primeiro de tudo, o que a gente tem aprendido a duras penas nessa época que nós vivemos é que a internet é uma ferramenta muito importante, mas, ao mesmo tempo, ela é uma propagadora de mensagens um pouco perigosas. Sempre é necessário o estudo, e aí a gente não fala apenas sobre esse tema, mas sobre todos os outros temas. É preciso uma atenção especial, olhar para a Bíblia com carinho, tentar entender o que está escrito, seja percebendo o contexto, seja percebendo a mensagem viva que ele tem para os dias de hoje. Mas é interessante porque, infelizmente, muitas pessoas usam da tragédia, ou do sensacionalismo, ou do fatalismo, para convencer outras pessoas, seja de qualquer tipo de estratégia. Essa é uma estratégia muito comum. Então, se você tem interesse por esse tema, graças a Deus, Deus está tocando o seu coração para que você vá atrás disso. Só que um pouco de cuidado com algumas mensagens, às vezes sensacionalistas, às vezes quase que totalmente fora do contexto bíblico. Isso é um pouco perigoso para uma mensagem tão atual e tão importante quanto essa que nós estamos vendo, né? Ed, eu creio no seguinte: se a gente for falar hoje de notícia, vamos esquecer que a gente está falando de Bíblia, vamos esquecer que nós somos cristãos, que a gente está aqui para falar do final dos tempos, vamos falar de notícia. Se a gente for falar de notícia, a internet, ela já nos coloca em uma situação perigosa. Por quê? Porque há muita notícia falsa nas redes sociais o tempo todo, circulando em WhatsApp, Facebook, etc. Mas eu não sei se vocês têm a mesma sensação que eu tenho sentido nos últimos dias que nem na grande mídia se pode confiar mais 100%. Não sei se em algum momento da vida pôde se confiar 100%, mas a inocência que eu tinha quando criança e adolescente é de que aquilo que passou no jornal aconteceu. Aquilo que a grande mídia soltou é real. E hoje a gente tem visto que não. A grande mídia solta uma coisa hoje, amanhã ela solta outra que contraria a si mesma e dificilmente a gente consegue confiar em algum canal de mídia. Se isso acontece em relação às notícias, imagina em relação a este assunto de final dos tempos. Então a internet ela dá voz a todo tipo de pessoa. Qualquer pessoa pode fazer o que a gente está fazendo aqui agora, essa transmissão ao vivo. E aí tem pessoas
que têm um conhecimento deturpado das profecias e da palavra, mas que se acham mensageiros de Deus. Tem algumas pessoas que fazem isso de maneira bem intencionada. Então a pessoa vai lá e quer pregar a palavra do jeito que ela conhece, ela acha que ela está ensinando certo, quando na verdade está ensinando errado. Há outras pessoas que não, que são mal intencionadas mesmo. Não sou eu que vou julgar, não sou eu que vou selecionar quem é quem. Quem vai separar o trigo do joio da igreja cristã é Jesus Cristo no final dos tempos. Não é meu papel e nem teu papel fazer isso. Isso é o papel do grande juiz e ele é Jesus Cristo. Mas também tem coisas boas. E aí fica a grande dificuldade de eu achar na internet, né, aquele pastor, aquele grande teólogo, aquele comentarista, dando notícias sobre o final dos tempos. Fica difícil para mim, porque eu não sei se o que está sendo dito é verdade, eu não sei se o que está sendo dito é uma mentira que tem um objetivo de me enganar, ou se é uma verdade sincera, uma mentira sincera, ou se é verdade de verdade, eu não sei. Então, para isso, esse debate aqui é importante. Por quê? Porque nesse debate aqui o nosso objetivo, pelo menos o meu objetivo inicial e pela conversa que eu tive com vocês também é a gente exaltar a palavra de Deus. Nós vamos começar esse debate exaltando a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é a única verdade que nós temos plena convicção que nós podemos seguir. Então, se eu tenho plena convicção de que aquilo que está em Daniel e Apocalipse vai se cumprir, as demais profecias vão se cumprir, primeiro, antes de eu entrar no YouTube, mergulhar nos comentaristas de YouTube, antes de eu procurar colunistas na internet comentando sobre os acontecimentos finais, eu preciso ter uma base nas Escrituras. Eu tendo uma base nas Escrituras, fica mais fácil de eu selecionar aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Então, aquilo que é engano, imediatamente eu já vou ver. Opa, isso daqui a Bíblia não diz que é assim. Opa, isso daqui a Bíblia diz que é o contrário. Então, fica mais fácil para mim. Segundo ponto importante, além da Bíblia, nós que somos adventistas temos uma revelação a mais, que é o Espírito de Profecia, os escritos de Ellen White. Então, se eu tenho uma boa base na Bíblia, uma boa base nos livros de Ellen White, fica mais fácil de eu não ser enganado e de eu poder receber as informações que tem na internet e poder fazer um filtro ali, principalmente, Édio, antes de sair repassando para os amigos via WhatsApp. Isso, só comentar aqui um pouquinho, faz lembrar até uma coisa que foi falada semana passada, que a gente estava falando sobre influência, né, e a gente chegou num ponto ali que a gente começou uma discussão ali sobre a verdade ali, né, qual a influência boa, qual a influência ruim. E acho que foi, eu não lembro quem falou, mas falaram que, tipo assim, como é que alguém reconhece o que é mentira? Passando muito tempo com a verdade. Então, quando a gente vê esse tipo de coisa, como é que a gente sabe o que é verdadeiro ou não? Lendo muito a Bíblia, tendo muito conhecimento de Deus e do que ele passou pra gente. A gente pode ver isso até como uma reação do tempo em que a gente vive realmente, de um pós-modernismo que muitos dizem carregar uma certa verdade e muitos defendem uma verdade pela ideia de uma pluralidade de verdades. Mas a gente vai para o contexto bíblico e a gente passa algumas dificuldades porque a gente tem que tentar entender. E assim, quando a gente procura em fontes que não são confiáveis, a gente realmente corre o risco de passar por alguma coisa e achar aquilo que faz realmente sentido. E tem muitas coisas que as pessoas falam aleatoriamente que às vezes fazem sentido. Então a gente tem que estar firmado mesmo na palavra de Deus. Esse é o caminho, né? E assim, antes da gente entender sobre alguma nova ordem, nós temos que entender que existe um conflito nesse mundo. Às vezes a gente se coloca na situação de consumir algumas coisas, seja ela diretamente voltada para o aprendizado, ou seja, procurando um vídeo para falar sobre esse tema e querendo descobrir sobre esse tema, ou a gente se coloca numa situação de aprendizado passivo, a gente começa a absorver coisas quase que doutrinárias a partir de outras fontes, filmes, músicas, e essas coisas passam a fazer parte da nossa cosmovisão. Isso torna complicado a gente entender. Então, a gente tem que entender que num mundo onde existe realmente um conflito cósmico, onde tem dois lados bem definidos, e um dos lados ele quer realmente trabalhar com a ideia de subversão da verdade, de transformação da verdade, começa a ficar complicado a gente acreditar em qualquer fonte. Então, são dois pontos que eu queria destacar aqui no começo, nessa nossa introdução ao tema.
primeiro, existe um conflito, existe uma herança desse conflito que nós vivemos, que é ainda passar por dificuldades de reconhecer a verdade quando ela se apresenta para nós. Esse é um ponto que eu gostaria de levantar. E o outro ponto que eu gostaria de levantar, e esse para mim é o mais importante, e isso me faz a diferença de querer estudar alguns temas, é que por mais que essa mensagem, a princípio, me traga alguma espécie de medo, alguma espécie de um desafio muito grande que virá, e realmente a gente tem que ficar preocupado com algumas coisas, a gente encontra esperança no final desse estudo. A gente começa a entender que as forças desse mundo, elas cooperam de tal maneira que elas vão tentar nos derrubar, mas que todo o resumo do texto bíblico é que Cristo venceu. Então isso me chama a atenção, inclusive quando a gente estuda sobre esse tópico. A minha pergunta é, a gente precisa estar desesperado, com medo, quando a gente estuda esse tema? A gente precisa olhar para o futuro sem esperança? E a minha resposta é uma frase que eu peguei, e aí, me perdoem, a gente já está falando sobre esse tema, mas atribuíram a um certo personagem e eu vou falar como se fosse dele, mas na verdade é frase de internet, né? Mas eles atribuíram a Billy Graham a frase, né? Eu li a última página da Bíblia e eu vi que tudo termina bem. Então ele deu um spoiler da Bíblia. Eu li todos os desafios que a gente tem, eu li a página final, e o que eu encontrei lá no estudo, seja sobre uma nova ordem mundial e um decreto dominical, ou sobre qualquer outra coisa, me deu esperança, porque termina bem. Então eu acho que são dois pontos em que a gente tem que começar a se ancorar. Primeiro, fundamentado na Bíblia, e segundo, sabendo que Deus tem uma mensagem de esperança, e não uma mensagem de destruição e de castigo eterno. Essa é uma deturpação do que Cristo quer mostrar através da Bíblia. Ô Ed, eu queria pedir licença para você, tem uma galera de Juiz de Fora aí na live, eu queria cumprimentá-los, né, antes da gente continuar, queria cumprimentar tia Gil, professora do Colégio Adventista aqui de Juiz de Fora, o Elionai e a Letícia estão assistindo também, lá da Igreja do Linhares, a Letícia, o Elionai já foi aqui o nosso obreiro da Igreja do Filgueiras, agora ele está de volta para o Espírito Santo, a sua terra natal, a Priscila Ciconelli, da Igreja do Marumbi, a Lilian Portes, que deve estar assistindo com seu pai e com a sua mãe, um abraço para vocês aí da Igreja do Grama. Estou vendo aqui que a Letícia Espanholo, da Igreja do Parque Guarani, o pastor Cirlei está assistindo aí de Pouso Alegre, né? O pastor Cirlei, o novo pastor aí de Pouso Alegre, está assistindo também, o Fabiano, da Igreja do Parque Guarani, famoso Bill, o Kelber, comportor da nossa Igreja do Bandeirantes, está lá assistindo também, o Luciano, nosso querido amigo, né, amigo de dentro de casa aqui, irmão nosso, está assistindo. Pastor Anderson Beral também vi aí que está assistindo também, ele é o pastor de vocês, né? Pastor Anderson Beral é um cara queridíssimo, é um amigo, é uma referência para mim no meu ministério pastoral, de todo coração eu falo isso. Então um abraço para todos vocês aí. Eu quero concordar com o que o Bruno está falando, né? O nome aí do evento que vocês colocaram aí, o debate, né? E não vai ter debate não, Bruno, a gente vai concordar, né? Mas tudo bem, a gente vai dissertar de pontos de vista diferentes, mas vai chegar na mesma conclusão. Bruno, eu me lembrei aqui, enquanto você falava, daquela parábola que Jesus fala do homem construtor, que ele vai construir uma casa e ele constrói sobre a areia, e aí vem as ondas e elas derrubam aquela casa. Ou o outro homem que vai constrói sobre a rocha, vem as ondas, os ventos, as tempestades e a casa permanece em pé. Normalmente, quando a gente faz uma leitura, a gente vai pregar sobre essa ideia na Bíblia, a gente acaba explorando que essas ondas são os problemas da vida, são as angústias, as tentações e tudo isso. Mas a gente poderia muito bem pegar esse texto e aplicar nessa situação que nós estamos falando aqui, de doutrinas que sopram de um lado para o outro e podem tentar derrubar a nossa casa. Então, quer dizer, se eu estruturei a minha fé nas profecias da palavra de Deus, Daniel e Apocalipse, se eu estruturei na revelação do Espírito de profecia, se eu sou um estudioso da palavra e não somente um ouvinte, não somente alguém que ouve um sermão aqui, outro ali, vai juntando tudo, não. Se eu sou um estudioso da palavra, eu estou construindo a minha casa onde? Na rocha. Agora, se eu não faço isso,
Se eu sou um cristão que não lê a Bíblia, que não estuda a palavra de Deus, que não tem interesse pelas profecias, por conhecer as profecias, por ler livros que falam de profecia, o que vai acontecer? Na hora que vier um falando que Jesus Cristo vai voltar em 2012, eu sou um pouquinho mais velho do que vocês, eu creio, e por mais que eu não tenha barba, né, sou um pouquinho mais velho do que vocês, eu lembro do ano 2000, a gente esperava que ia acontecer alguma coisa muito grande, né, no ano 2000, não aconteceu nada. Depois veio um cara e falou que era 2012, de novo nada. Agora tem gente falando do ano 2023, gente falando do ano 2027, do ano 2034, seja o que for. Quando essas ideias chegarem, eu vou acreditar nelas. E aí eu corro um sério risco de estar acreditando numa mentira, e quando essa mentira ficar evidente para mim, a minha casa vai cair. A casa que eu estou falando é a fé, né? Onde eu estruturei a minha fé, se for na areia, qualquer vento vai me levar embora. Então, se aparecer alguém falando que o chip é a marca da besta, a vacina XYZ é a marca da besta, e eu não estudei Bíblia, eu não estudei Espírito de Profecia, eu não estudei a revelação, eu não sou estudioso, eu vou ficar desesperado de um lado para o outro, procurando as notícias, quando que vão implantar o chip, quando é que vão dar a vacina, quando é que vão fazer isso, quando é que vai fazer aquilo. Então, queridos, a primeira coisa que a gente precisa pontuar aqui é que o povo de Deus é chamado a ser o povo da Bíblia. Eu acho que deve ter gente não adventista assistindo, mas eu acredito que há pessoas adventistas assistindo, a maioria é adventista. Eu quero falar com você, especialmente que é adventista. O povo adventista, de algumas décadas atrás, fora conhecido como o povo da Bíblia. E hoje? Se o povo de Deus depender de você, ele pode ser considerado o povo da Bíblia? Então, queridos, a gente precisa se apegar à palavra de Deus. É o único modo da gente não se desesperar diante da angústia, mesmo porque o Senhor Jesus Cristo disse assim, quando vocês virem essas coisas acontecendo, e ele estava falando das coisas que precediam o final dos tempos, quando vocês virem essas coisas acontecendo, alegrem-se, ergam a sua cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então, qualquer fato que tem que ver com o final dos tempos não vai acontecer para me assustar, para me desesperar. O Bruno foi muito feliz quando ele disse, a profecia é uma profecia de esperança, não é de desespero. Talvez seja de desespero para os que não creem, para os que não querem. Agora, para nós que somos povo de Deus, todos os acontecimentos finais, seja qual for, pode ser até uma pandemia, é motivo de alegria. Não é que eu me alegro na morte de ninguém, pelo amor de Deus. Não é que eu me alegro na doença de ninguém, pelo amor de Deus. Eu me alegro no sinal de que a minha redenção se aproxima, que hoje eu estou mais próximo da volta do meu Senhor Jesus do que eu estava ontem. Amém. Eu acho que essa é a mensagem, é a mensagem mais linda da Bíblia. É a esperança de que hoje nós estamos mais próximos da volta de Jesus do que estávamos ontem ou quando nós conhecemos, né? Partindo um pouquinho para o tema, é engraçado porque quando a gente pensa em nova ordem mundial, muitas coisas vêm à nossa cabeça. Como imaginar isso, né? Primeiro, eu só queria trazer uma linha do começo da Bíblia até esse momento, que eu acho que é interessante você saber de uma coisa. As coisas não eram 100% melhores e vão ficar 100% piores. Do Éden para frente, existiu uma mudança de autoridade nessa terra. Então, se no Éden, Adão e Eva eles foram colocados como tutores daquela terra, como cuidadores daquela terra, logo no pecado, logo na queda, o poder dessa terra, vamos dizer assim, o domínio dessa terra foi repassado para uma outra pessoa, através do que a gente está falando, mensagens de engano. A mensagem que Eva recebeu da serpente era uma mensagem de engano. E nós temos visto que isso gerou um conflito que vem sendo perpetuado, e a gente tem se a gente colocar na linha do tempo, a gente tem a formação de grupos que vão, a partir disso, sofrer com essas consequências. Então, desde Caim, Abel e depois os outros descendentes de Adão, nós começamos a perceber uma separação e um distanciamento de Deus. Então, a primeira coisa que eu queria trazer também nesse momento quando nós vamos falar sobre um domínio que impera nessa terra, nós já entendemos que a coisa não está boa. Deus tem o poder dele, Deus age sobre a história e Deus tem o total controle. Mas quando a gente olha para as coisas que acontecem nesse mundo, a gente começa a entender por que Jesus tem que voltar.
porque a gente não pode mais viver no mundo assim, sob a chancela de um inimigo que quer destruir a criatura de Deus, que somos nós, que tem destruído a natureza e tudo mais. Então você começa a entender o papel e por que Jesus tem que voltar logo, por que tem que ser o nosso desejo de coração que Jesus volte logo. E é interessante porque isso vai se decorrer até um momento em que nós vamos ler algumas passagens aqui, e nós vamos ver que isso vai se intensificar, isso é um sinal do fim. Então, voltando ao que o pastor acabou de falar, né, Mateus 24, 9, ele fala exatamente isso, que de algum dia, por algum motivo, vocês serão atribulados e matarão vocês. Vocês serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então, se você acha que até agora tem sido difícil, se você tem o costume de minimizar o que vem pela frente, o que vem no final dos tempos, não é sendo alarmista, fatalista ou querendo te causar medo. Mas se você tem reduzido e tem sido um reducionista do que vem pela frente, entenda, nós vamos ser perseguidos, assim como outras pessoas foram perseguidas em nome. Como o pastor falou, nas bem-aventuranças, Jesus mesmo fala, bem-aventurados aqueles que são perseguidos pelo meu nome, ou em meu nome. Então, interessante como Jesus, ele dá o problema, mas ele também te dá uma colherzinha de esperança, falando, ó, vão vir tempos difíceis, tempos de perseguição, e a gente vai poder estudar um pouquinho por que virá um tempo de perseguição, mas bem-aventurados, felizes, abençoados sois, porque são perseguidos em meu nome. Eu acabei lembrando aqui de uma parte, eu não lembro exatamente onde que era, mas Jesus também ele pega e fala que a missão dele é meio que acabar com o príncipe desse mundo, certo? João 16:11. Não lembro. Deve ser. Tipo assim, então, de acordo com isso, a gente meio que pode afirmar que tem alguém que tem o controle desse mundo. Eu creio que sim, Hélio. Vamos supor que existe uma casa, essa casa tem muitos quartos e você é aquele que governa essa casa, você é o líder ali daquela casa, você é o pai de todos ali e todos os seus cômodos, todos os quartos estão sob a sua organização, sob a sua supervisão. Existe um quarto que se rebelou, existe um filho rebelde ali dentro. Então, é mais ou menos isso a história do universo, né? Nós não sabemos quantas raças há criadas, nós não sabemos quantos mundos, mas nós sabemos que nós não estamos sozinhos na Terra. Isso é verdade. Na verdade, no universo todo, há criaturas de Deus espalhadas, então nós não estamos sozinhos. Não é só o planeta Terra que tem vida. Existe o planeta de Deus, que a Bíblia vai chamar de céu, né? Nós não sabemos aonde é, e possivelmente existem outros lugares onde existem outras criaturas de Deus. Em meio a tudo isso, a todo o universo, um universo que está sob a autoridade de um mesmo Deus, há um mundo que está em rebeldia. Uma raça que está em rebeldia. Essa raça em rebeldia é a raça humana. Esse mundo em rebeldia é o planeta Terra. E a raça humana tem um líder dessa rebeldia. E esse líder não é um ser humano. A raça humana teve um líder humano quando ela foi criada. Adão era o líder humano. Adão foi dada a ele a autoridade de governar a Terra. Hoje quem governa a Terra já não é mais Adão, porque foi tomado o governo de Adão pelo diabo, quando o engano de Satanás chegou até Eva e posteriormente até Adão. Então quer dizer que desde então o diabo é o líder dessa rebelião, ele é o príncipe deste mundo, ele é quem governa este mundo. Isso a gente pode ver lá no livro de Jó, na história incrível de Jó, quando Satanás vai até o céu. Ali no início, ali no capítulo 1 de Jó, dá a entender que havia uma reunião ali, onde estavam as lideranças das raças criadas por Deus. E de repente Lúcifer chega, e Lúcifer não é o príncipe dos anjos, ele não é o líder dos anjos. Nós sabemos, nós somos adventistas, sabemos que o líder dos anjos é Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus, mas ele lidera os anjos, nós sabemos disso, como o arcanjo Miguel. Mas Lúcifer chega ali, Deus olha para ele sabendo que ele não é o representante dessa raça. O que Deus fala? Deus fala para ele: Lúcifer, de onde que você vem? E Lúcifer solta ali uma expressão pesadíssima, né? Ele diz: eu venho de rodear a terra e de passear por ela. Essas duas expressões são expressões fundamentais para a compreensão do que Lúcifer queria dizer para Deus.
Primeira coisa, eu venho de rodear a terra. Eu vou falar de uma forma bem simples aqui para a gente não se delongar, mas para que os irmãos possam entender. Quando um time de futebol ganha um campeonato, o que ele faz? Ele pega a taça e dá a volta olímpica. De onde que vem essa tradição de volta olímpica? Quem que inventou esse negócio de circular o gramado? Esse ato de circular o gramado é um ato em que esse time de futebol quer demonstrar para todos que quem manda naquele campo é ele. Ele venceu todos os seus adversários e agora é ele que manda ali. Isso daí vem de onde? Isso daí vem da Idade Antiga. Das guerras que haviam na Idade Antiga, quando um reino ia lá e guerreava contra o outro, e quando agora esse rei dominava aquele território, o que ele fazia com o seu exército? Circulava esse território dizendo, olha, houveram inimigos, eu derrotei, agora o território é meu. Quando o diabo diz, eu venho de rodear a terra, o que ele está querendo dizer para Deus? Quem domina o planeta Terra sou eu. Houveram inimigos, se levantaram, eu venci, agora quem domina lá sou eu. E quando ele fala passear por ela, essa expressão é ainda mais forte. Porque quando um reino dominava um outro reino na Idade Antiga, ainda que o exército tivesse sido vencido, ali dentro tinha gente que não queria ser dominada. Então quer dizer que esse rei, ele podia com o seu exército circular aquele território, mas passear lá dentro, não. Podia ter um rebelde ali. A resistência podia estar ali dentro esperando. Na hora que ele desse a brecha, ele podia tomar um ataque. Né, podia ser derrotado, podia tomar um tiro como o presidente norte-americano, podia tomar uma facada como o candidato à presidência da República, que agora é o presidente do nosso Brasil. Podia acontecer isso no momento de passear. Por quê? Porque ele, ainda que tenha vencido os inimigos, ainda sobrou uma resistência. Então quer dizer que quando o diabo diz assim para Deus, eu circulei, eu derrotei os inimigos, e ele diz assim, eu passeio lá, ele está querendo dizer, não há mais ninguém que me resiste. Todo mundo na terra agora aceita o meu reinado. Então é por isso que vem a batalha com a vida de Jó. Deus fala, não, tem alguém que te resiste. Quem é? É Jó. E aí ele fala, ele resiste porque o Senhor abençoou ele com tudo. E aí é por isso que Deus permite tudo que permite na vida de Jó. Porque não é só a vida de Jó que está em jogo, não é só a fé de Jó que está em jogo. O que está em jogo é o domínio do planeta Terra. Deus está dizendo, não, eu ainda tenho um remanescente fiel, eu ainda tenho alguém que não aceita o teu domínio. Então nessa história fica claro que o diabo se acha o líder deste mundo. E aí quando Jesus fala que o diabo é o príncipe deste mundo, e posteriormente a palavra de Deus vai dizer que o mundo inteiro jaz no maligno, quer dizer que o diabo realmente é quem governa esse mundo. Realmente, muitas das coisas que acontecem nesse mundo são coisas que são ações de Satanás. Isso não quer dizer que Deus perdeu o governo do universo, tá? Deus continua governando sobre todo o universo. Há uma rebeldia aqui, mas também existem remanescentes. E Deus quer usar os remanescentes para que essa rebeldia tenha a vitória final e a rebeldia seja extinta, para que esses remanescentes possam finalmente receber a eternidade e não haja mais rebeldes no universo. Isso já acaba até meio que desmistificando muita coisa, né? Gente que fala, Illuminati vai controlar o mundo, nova ordem mundial, eles que vão fazer não sei o que lá, que tem a ver com coisa da besta. Porque agora a gente consegue ter uma visão clara, que, beleza, realmente existe alguém que está por trás do controle desse mundo, mas não é alguém que a gente consegue conversar, né? É que nem você falou, não é um ser humano que está no controle do planeta Terra. Se eu acredito... Só um minutinho, Bruno. Desculpa, tá? Se eu acredito que existem seres humanos que são usados por Satanás, que são obreiros, são ministros de Satanás nessa terra, que têm acesso aos planos de Satanás e agem de acordo com a vontade de Satanás, eu acredito. Quem são? Eu já disse isso lá no começo, não sou eu que vou julgar, não sou eu que vou fazer essa análise. Há alguns indícios. Eu posso fazer uma análise junto a esses indícios? Posso. Pelos frutos conhecereis, diz a palavra de Deus. Agora, o que se sabe sobre maçonaria? Desculpa, eu vou entrar nesse assunto polêmico. O que se sabe sobre maçonaria? A gente sabe de um monte de especulação. Certeza a gente tem de alguma coisa? Não. O que se sabe sobre Illuminati? A gente sabe de especulação, tem indícios, tem. Mas a gente tem certeza? Não tem. A gente não tem certeza. Uma coisa a gente sabe. Há demônios por trás do governo da Terra, que coordenam o mundo para as coisas acontecerem de acordo com o que o diabo quer.
Há um grande conflito nesse planeta, nós somos os remanescentes. O resto do mundo, aqueles que não creem em Deus, eles são ferramentas do diabo. Alguns são conscientes, outros são inconscientes. Se é a maçonaria, se são Illuminatis, se são outras forças que nós sequer conhecemos, eu não posso dizer nem com certeza de que é, nem com certeza de que não é. Por quê? No meu caso, eu não sou especialista nisso. Não sou um estudioso da maçonaria, não sou um estudioso dos Illuminatis. O que eu conheço é um pouco que tem na internet, um pouco que sai num livro aqui, numa revista ali, e eu não acho que é suficiente para eu dizer que são eles que governam o mundo. Se são braços do diabo, então quem governa o mundo não são eles, é o diabo. Pronto, ponto final. Quem governa este mundo, quem leva este mundo para o fim, é o diabo. O mundo caminha para a perdição, o diabo leva o mundo inteiro para a perdição, porque segundo a palavra de Deus em Apocalipse, ele já sabe que o seu tempo está acabando, e por isso ele quer levar todo mundo que puder junto com ele. Eu ia dizer exatamente isso. Eu acho que às vezes a gente vai ficar muito tempo, não aqui nesse momento que a gente está, mas às vezes a gente vai passar muito tempo da nossa vida tentando discutir se certo grupo é positivo ou negativo, até já que entramos em temas polêmicos, né? Nós temos movimentos de um lado da esfera política que querem acabar com qualquer tipo de religiosidade, e de um outro lado nós temos grupos religiosos que vivem como se Jesus ou Deus não existissem. Então, é um pouco pueril eu tentar discutir com você se um senhor A ou um senhor B, aquele é realmente a pessoa que coordena o mundo e tudo mais. Mas a Bíblia deixa evidências claras de que o fator humano não é preponderante, ou não é o único. O fator de ter um antigo anjo de luz que agora caiu, como uma pessoa que se motiva a fazer o que faz e a conduzir o mundo de uma maneira autodestrutiva, como temos chegado agora em 2020, e às vezes as pessoas ficam surpresas como é que a humanidade sobreviveu tanto tempo. Conduzir isso de uma maneira autodestrutiva é um papel que ele tem exercido independente de pessoas. Ele tem feito isso, mas ele tem comandado pessoas que se prestam a esse serviço, e alguns que não sabem que fazem isso. Mas eu queria destacar também que, às vezes a gente fica pensando que é alguma coisa nova. A perseguição, a morte em nome de Cristo, ou perseguir aqueles que seguem a Cristo, não é uma novidade nesse mundo. Então, nós tivemos perseguições, vamos dizer assim, ideológicas e qualquer outra coisa lá nos tempos de Noé. Nós tivemos, posteriormente, perseguições, aos cristãos em Roma, e aí nós chegamos em algumas questões interessantes, mas nós tivemos uma perseguição ferrenha ao povo de Deus, ao povo que se dedicou a estudar, e aí eu queria já deixar esse adendo para você, também para te dar um pouco de esperança. Mas quando você começar a estudar e começar a entender e começar a viver uma vida com Cristo, desafios vão vir. Ele vai ajudar você a superar esses desafios, mas desafios vão aparecer. O que eu quero dizer com essa fala é que, às vezes, a gente espera eventos gigantescos para tomar uma decisão. A gente espera que seja deflagrada uma guerra, ou que sejamos todos proibidos de ir à igreja, para que então eu tome uma decisão, e não, Jesus está voltando agora, mas a gente tem esquecido de viver esse dia a dia ao lado dele, de ser real na nossa vida. E aí entram argumentos como esse de descobrir que grupo é o que comanda onde, que às vezes não são importantes para a sua vida espiritual, para a condução da sua vida, para que Deus te mostre verdades que você precisa ouvir hoje. E às vezes você se detém em tempos discutindo sobre isso. Não que isso não tenha a sua importância, não que entender essas coisas não seja importante, mas ter Deus na vida e entender o que a profecia dele fala para você é mais importante do que você se deter em pequenos detalhes como esse. E aí a gente acaba entrando em mudanças, e a gente começa a ver mudanças que são, às vezes, sutis, às vezes não. Eu separei um trechinho de um livro aqui, eu vou abrir uma outra aba, livro Mensagens Escolhidas, volume 3.
na página 392, ele só o comecinho de uma parte aqui, né? O chamado mundo cristão, ele será palco de grandes ações decisivas. Homens em autoridade promulgarão leis para controlar a consciência, seguindo o exemplo do papado. A Babilônia fará que todas as nações bebam do vinho da ira de sua prostituição. Toda nação será envolvida. João, o revelador, ele vai fazer algumas declarações sobre isso, e aí depois a gente vai ler um pouquinho sobre o que ele declara. Mas é interessante a gente perceber uma coisa. Quando Deus inspirou Ellen White para escrever esse livro, ou esse trecho, esse pequeno trecho, ele não começa o texto falando e o governo será um palco importante para a execução de leis que vão perseguir aquele que guarda os mandamentos. Ela não começa esse texto falando que os ateus, ou que isso vai acontecer num grupo Y ou X. Ela fala estritamente isso. O problema, ou a grande controvérsia, começa no mundo cristão. Isso é parte do que a gente vai ver daqui para frente, que é parte da apostasia. A gente vai entender um pouquinho desse aspecto de que a perseguição e tudo mais, e que essas mentiras de Satanás, elas se misturam com a própria verdade. Ele usa uma estratégia, e eu vi esse exemplo do Dr. Rodrigo Silva, e ele usa essa experiência, eu acho interessante. Ele fala assim: ninguém copia uma nota de $7, porque uma nota de $7 é falsa, mas você copia uma nota de $2, por exemplo, ou de $1. E aí essa nota, você vai ter dificuldade de saber se ela é verdadeira ou falsa. A de 7 você mata na hora, não é. Mas a de $1 você é capaz de saber. Então, mentiras e verdades, elas começam a ser misturadas, e a perseguição começa dentro do próprio povo que se diz povo de Deus. Eu quero chamar a atenção aí, Ed, eu vou aproveitar que você me deu uma pausinha aí, eu quero chamar a atenção aí dos meus irmãos, nossos jovens que estão assistindo, o povo de Deus que está prestando atenção aí nesse momento. Quero te chamar a atenção para uma coisa específica. Quando a gente fica procurando, na internet principalmente, né, sem estudar a palavra de Deus, acontecimentos que tem que ver com a volta de Jesus, só para a gente ter certeza que Jesus está voltando mesmo, que ele vai voltar na nossa geração, eu creio que a gente pode estar cometendo um erro. Ter conhecimento das profecias nos leva a entender que a gente vive o final dos tempos. Se Jesus volta daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos ou 40 anos, a gente não pode ter certeza disso hoje. Mas eu creio que a gente pode cometer um erro, que é o seguinte: existe um grupo de pessoas que faz isso e se desespera. Vive em pânico, porque agora vai vir perseguição, vai vir angústia com o caô, meu Deus, e agora? Está descumprindo o que Jesus mandou. Jesus mandou se alegrar, não se desesperar. Existe um outro grupo que faz assim: não, cada um fala uma coisa, tem um cara na internet falando isso, fulano falando aquilo e tal, não sei o quê, e Jesus não vai voltar agora não. E vive uma vida mais ou menos. Eu vou até falar uma coisa para você de todo o coração. Eu sinto que eu estava vivendo uma vida mais ou menos até a pandemia começar. Eu sinto que essa pandemia na minha vida foi um chacoalhão de Deus. Deus foi lá e usou essa pandemia, me chacoalhou e falou: Mateus, você está vivendo como se Jesus não fosse voltar agora. Você não pode cometer esse erro. E se você parar para pensar, você vai olhar na história dos grandes homens de Deus na Bíblia e depois da Bíblia, e você vai ver que eles viveram como se Jesus fosse voltar na geração deles. Então Paulo, por exemplo, que recebia a revelação do Espírito Santo de Deus, viveu como se Jesus fosse voltar na geração dele. Aí você fala assim: mas então Paulo errou. Errou nada, porque Paulo morreu, fechou os seus olhos, e quando os seus olhos se abrirem de novo, ele vai se encontrar com Cristo. Então eu olho para alguns reformadores, alguns pioneiros, principalmente do movimento adventista, e eu vejo que eles viviam como se Jesus fosse voltar na geração deles. Eles erraram porque eles já morreram e Jesus ainda não voltou? De modo nenhum. Por que eu digo que não erraram? Porque eles fecharam os olhos deles, descansam na terra, o tempo de descanso eles não vão sentir. Quando eles abrirem os olhos novamente, vão se encontrar com Jesus Cristo. O chamado de Deus para nós é vivermos como se Jesus fosse voltar na nossa geração.
O chamado de Deus para nós é para nós amarmos a volta de Jesus mais do que qualquer outra coisa, mais do que os nossos sonhos, mais do que os nossos planos. Então, se a gente for fazer isso, a gente, ao invés de ficar procurando sensacionalismo, ao invés de ficar procurando estudar grupos políticos determinados, grupos que governam o mundo, forças sobrenaturais e não a Bíblia, a gente deveria fazer, sabe o quê? Em primeiro lugar, dominar as profecias. Nós ainda não dominamos. Existem algumas profecias que ainda são campo de debate, inclusive no meio adventista. Então, primeira coisa, a gente precisa fazer, se debruçar sobre as profecias. Ou acontecimentos que nós ainda não entendemos. Segunda coisa, só tem uma parte que nos cabe, Jesus Cristo falou. Dentre os eventos que se sucedem até a volta de Cristo, só tem uma parte que nos cabe. Só tem uma coisa que Deus quer que nós façamos. Que nós concluamos a pregação do Evangelho. Então, você quer que Jesus volte amanhã, vá pregar o Evangelho. E tinha até uma vai pergunta, se preocupar com que... o campo missionário, vai ensinar a Bíblia para as pessoas, vai salvar as pessoas. Quando este Evangelho do Reino for pregado em todo mundo em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Jesus não disse assim, quando o decreto dominical sair, então virá o fim. Não, o decreto dominical nós acreditamos? Acreditamos, vamos falar dele daqui a pouco. Nós vamos esperá-lo? Vamos esperá-lo. Mas Jesus não disse, quando o decreto dominical sair, esse é o sinal da minha vinda. Não. Ele falou, quando o evangelho for pregado em todo o mundo. Então, o meu papel e o teu papel é pararmos de viver para nós mesmos. Pararmos de sonhar os nossos sonhos, começar a sonhar o sonho de Deus. Começar a viver a vida que Deus quer que nós vivamos. Como? Pregando o evangelho em todo mundo, anunciando a todas as nações. Em primeiro lugar, a lei de Deus é imutável, é eterna. Em segundo lugar, Jesus Cristo está voltando. Quando a gente fizer isso, nós receberemos poder do Espírito Santo, para que a nossa pregação se espalhe de maneira rápida pelo mundo. Aí sim, Jesus Cristo vem. Você falou aí do decreto dominical, né? Teve até gente já perguntando. A gente vai comentar sobre ele um pouquinho mais adiante. E porque agora tinha uma coisa que eu queria focar um pouquinho mais em relação a essas coisas das profecias, né? Quais são as profecias que têm algumas coisas interessantes para nos revelar sobre o dia de hoje? Como que elas revelam, né? Nos apresentam a verdade sobre o que está acontecendo, sobre esse assunto, sobre a nova ordem mundial e também já o decreto dominical. Eu acho interessante porque, como a gente tem feito essa construção, né, quando a gente passa por Mateus 24, a gente vê falando que o mundo ele vai caminhar de uma certa maneira e até que nós tenhamos o nosso papel cumprido, que é levar o evangelho, as coisas parece que vão ganhando intensidade, vão se tornando mais fortes e vão se realizando sinais, tanto no mundo religioso. Eu acabei de ler um trechinho do livro aqui, do Mensagens Escolhidas, do volume 3, tanto do mundo religioso quanto do mundo político, e eu acho interessante isso, porque às vezes a gente não se atenta a isso. Mas o quão intenso isso ainda vai ficar? Quantas vezes isso vai ter que se replicar até que Jesus volte? Quantas vezes esses eventos e esses acontecimentos e pestes e doenças e outras coisas vão se intensificar até que Jesus volte. Mas é interessante quando a gente olha para o mundo político e para o mundo religioso. O mundo já tentou, em muitas vezes, conciliar poder religioso, poder político, poder militar, tudo em uma figura ou em um governo. E geralmente isso termina em perseguição, em morte, em tragédia. Se a gente for olhar para o caso de Daniel, capítulo 3, a gente vai ver isso. Então, ergue uma estátua e todo mundo vai ter que prestar adoração. E aí, aqueles que não fizerem isso, têm a morte. Então, é o exemplo mais claro do que a gente pode esperar do futuro. Talvez um édito, uma lei promulgada por um rei, ou por um poder político, modificando a sua adoração. E aí isso causou que poderia ter sido a morte dos três, mas foi o livramento. O que me chama a atenção na história deles também é que eles mesmos falam para o rei, se ele quiser me salvar, que bom. Mas se ele não me salvar, se ele não me tirar dessa fornalha,
eu continuo sendo fiel a Ele. Que resposta poderosa é essa? Isso me mostra, isso me deixa perplexo e é o tipo de cristão que eu gostaria muito de ser. Eu tenho que lutar muito comigo ainda, com as minhas características, com os meus defeitos, mas em frente a provas, é o tipo de cristão que eu queria ser. Quando o mundo todo for colocado em julgamento e falar, a culpa é sua, ou você fala que você está errado e o seu Deus está errado, ou então é morte. Eu quero muito estar preparado para falar, ó, se ele quiser me salvar, ele me salva, senão, mesmo assim, ele continua sendo Deus. Então, a perseguição não é algo novo. E eu acho que isso é um dos exemplos do que a gente pode pensar para o futuro. Em relação à sua pergunta, Édio, qual é o momento profético que nós vivemos, né? Quais são as profecias que têm que ver com o tempo que nós estamos vivendo? Quando a gente pega Mateus capítulo 24, né? Jesus falando de todas as coisas que aconteceriam próximo do fim, a gente vê que tudo ali já aconteceu, a frequência vem aumentando cada vez mais fomes, pestes, guerras, rumores de guerras, falsos pregadores do evangelho, tudo isso a gente já viu acontecendo na história e continua acontecendo e parece que a frequência disso tudo vai aumentando. Mas vamos falar lá de Daniel capítulo 2, Nabucodonosor teve uma visão, essa visão veio de Deus e Daniel ajudou ele a compreender essa visão. Essa visão era dos 4 reinos que dominariam sobre o mundo até o reino final, o reino de Jesus Cristo. Então ali na estátua se via o ouro representante, a cabeça de ouro representante de Babilônia, que era o reino do tempo de Daniel, né? Posteriormente, os peitos e os braços de prata que representavam a Medo-Pérsia, o próprio livro de Daniel dá essa interpretação, né? Que Daniel também chegou a viver esse tempo. E aí depois começa um tempo em que Daniel não viveu a cintura ali, as coxas de bronze, o período da Grécia, de Alexandre o Grande, depois dividido em 4 generais, e posteriormente começa o Império Romano, representado pelas pernas de ferro e os pés de barro e ferro. Os pés de barro e ferro, alguns intérpretes pensam de uma forma, outros pensam de outra. Existe uma linha que defende que o barro representa o poder religioso, o ferro o poder civil. Então, durante um tempo, o poder civil reinou sozinho, somente o Império Romano, até que o papado começou a governar. Então, uma mistura de religião ali, governo civil, mas é o último governo que haveria sobre a Terra. Existe uma outra linha, eu fico um pouco mais próximo dessa, mas também não quer dizer que eu tenho certeza de alguma coisa, que defende que o barro ali é a fragilidade das nações europeias que governariam juntamente com o papado. Nessas nações europeias hoje, a gente pode falar que são a base dos Estados Unidos da América, né? Então, um pouco da Europa, um pouco dos Estados Unidos, juntamente com o papado, é que governam o mundo. Ou seja, na estátua ali a gente já identificou onde a gente está. De maneira bem fácil aqui a gente já conseguiu identificar. Estamos nos pés da estátua. Alguns vão dizer que estamos na ponta dos dedos dos pés, né? Eu não vou dizer isso, mas a gente tem certeza, estamos nos pés da estátua. Depois dos pés não tem mais nada. É a pedra que é lançada do céu que representa o reino de Cristo que vai dominar. Ou seja, não há outro reino a se levantar. Tem gente aguardando a China se levantar. Querido, eu quero dizer a você, em nome de Jesus Cristo, na Bíblia não tem nada que aponta para a China se levantando como um governo mundial. Não tem. Então a China pode tentar, mas ela não vai conseguir de acordo com as profecias. De acordo com o que a gente tem de melhor em Daniel e Apocalipse, não tem China, não tem países islâmicos, não tem nada disso. É Europa, Estados Unidos e Roma. Roma a gente tem certeza, Europa, Estados Unidos, alguns vão divergir aí, mas é alguma coisa nessa linha. Então a gente está lá nos pés da estátua. Em Apocalipse capítulo 17, o capítulo 17 de Apocalipse é um daqueles capítulos que eu disse que a gente não tem clareza ainda. Existem teólogos adventistas que defendem uma coisa, outros que defendem outra, a gente ainda não tem certeza. A gente tem alguma certeza daquilo que não é, mas do que é, não. Mas tem alguma parte aqui que a gente consegue compreender bem. Aqui em Apocalipse capítulo 17, João tem uma visão da besta que era e não é, é o verso 8. A besta que viste era e não é, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. Provavelmente, aqui essa fala do anjo para João se refere a esta besta do Apocalipse 17, e também a primeira besta do Apocalipse 13.
a besta que emerge das águas. Alguns vão dizer que não, que só tem a ver com a primeira besta que emerge das águas. Seja como for, está dizendo que há uma besta, há um poder que governa o mundo, ou que governou o mundo, que foi ferido de morte. Que não é, que por um tempo não vai ser. A besta que viste era e não é. Ou seja, por um tempo ela tem poder, ela governa, e num outro momento ela já não tem mais. Mas ela está para emergir do abismo. A qualquer momento ela vai retornar, ela vai governar sobre o mundo e, por fim, ela caminha para a destruição. Eu diria que nós estamos neste momento profético aqui, Ed. Eu diria que nós estamos no momento em que Roma não é o que era. Desde 1798, o papado não tem o poder que ele já teve sobre o mundo. Ele não tem. Ele tem alguma influência ainda? Tem. A influência dele tem crescido com o passar dos anos? Tem também. Mas ele não governa o mundo. Ponto final. Ponto final. Não governa o mundo. Então, o papado governou o mundo, foi ferido de morte quando houve a prisão do Papa em 1798, a mando de Napoleão Bonaparte, o general Berthier foi lá e prendeu o Papa. Desde então, o papado nunca mais governou o mundo, ou seja, nós estamos no tempo que a besta não é, ela era e não é. Só que nós estamos também no tempo que ela está para emergir do abismo. A qualquer momento a besta vai emergir do abismo, e emergindo do abismo, ela caminha para a destruição. Então a gente também não vai ficar com medo. Então quer dizer que a qualquer momento o papado vai retornar a governar o mundo, vai me perseguir, vai destruir a igreja, vai acabar tudo. O Bruno trabalha na escola adventista, a escola adventista vai acabar, e agora? Não, ela caminha para a destruição, ela vai levantar só para ser destruída. É o momento final da história humana, é a batalha final entre Cristo e Satanás, e Cristo é o vencedor, nós cremos nisso. Então eu creio, nós estamos nesse momento profético. Só para comentar aí o que o Bruno falou a respeito de Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, Bruno, talvez seja o meu capítulo preferido da Bíblia. Prego sobre isso, adoro pregar sobre isso, e principalmente sobre a resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego que você falou. Para mim, a resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego é a maior lição para o cristianismo em todos os tempos. É um cristianismo, o de Sadraque, Mesaque e Abednego, diferente do cristianismo que determina o que Deus vai fazer. Eu determino que meu pai que está doente vai ser curado. Eu determino que meu filho que está preso vai ser liberto. Eu determino aquilo outro. Essa é uma conversa muito comum hoje no cristianismo. Não tem nada a ver com a Bíblia, muito menos com Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque Sadraque, Mesaque e Abednego, ao invés de determinarem que seriam libertos da fornalha de fogo ardente, ou seja, da perseguição de Satanás através de Nabucodonosor, não, eles dizem assim, olha, o nosso Deus tem poder para nos livrar. E se ele quiser nos livrar, amém, nós vamos ficar felizes. Se ele não quiser nos livrar, ainda assim, ó rei, nós não serviremos a ti e aos teus deuses. Ou seja, vai vir uma perseguição. Tem gente que vai morrer, Ed. Tem gente que vai morrer, Bruno. Tem gente que vai ser preso, vai ser torturado. Se o meu Deus, em quem eu creio e sirvo, se ele quiser me livrar, ele vai me livrar. Se ele não quiser, ainda assim, o meu chamado é para morrer fiel. Em relação a isso, tem inclusive um comentário aqui, pedi para a produção colocar aqui. O primeiro que começa dizendo aqui do maior problema que pensamos que Satanás. Coloca aí, produção. Que eu vou ler aqui que eu gostaria que vocês vissem, né? São 2 comentários, na verdade. Produção, ajuda nós aí, coloca aí o comentário na tela. Vou começar lendo aqui, a produção vai colocar. Diz assim, ó, o maior problema é que pensamos que Satanás está de brincadeira e não nos atentamos que o próprio usará artifícios diversos, de acordo com contextos sociais e mesmo das diversas culturas, para que, no antes do decreto dominical, todos estejam imersos em uma mesma sensação de necessidade e todos alienados em uma mesma ideologia que, inicialmente, parece humana, mas no fim, satânica, que, apesar de não mencionadas em detalhes nem na Bíblia, nem nos escritos de Ellen White, como cristãos, e como foi muito bem mencionado, alicerçados na verdade, enxergamos tal mentira. E aí agora o outro comentário aqui, acho que é da mesma pessoa, que é o segundo, que diz assim, coloca aí também produção, só que a perseguição que virá será perversa demais, uma vez que o Espírito Santo já está se retirando, e temos visto que o ser humano, sem Deus, é capaz de fazer. Ou seja, né, o que o ser humano é capaz de fazer quando ele está sem
Deus, é tudo isso que a gente está vendo. Quando acontecer, o Espírito Santo terá se retirado daqueles que o rejeitam hoje. Eu queria ver, sim, o que vocês acham disso, né? Porque parece comentário, eu lendo assim, parece que ser bem verdadeiro o que ele está falando, né? Falando sobre o contexto onde vai surgir e por que muitas pessoas vão, né, pelo caminho enganoso, pelo caminho de Satanás, porque a gente vai estar num contexto onde tudo vai favorecer isso. É que, exatamente, o que dá para extrair ou entender é que a maneira como ele trabalha é o ardil, é a mentira, é desfazer a verdade, mas não completamente. Então, por exemplo, ele não está falando que você não tem que guardar um dia, mas não precisa ser o sábado. Ele não está falando que você precisa mudar tudo na sua vida, mas se você deixar só um pedacinho, ou se você fizer de uma outra maneira, Deus aceita também, assim como foi com Caim, né? Se você fizer da sua maneira, é completamente aceitável. E aí a gente acaba ficando nisso mesmo, né? A gente vê um pedacinho também, Grande Conflito, página 588, né? Mediante os dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo em suas malhas. Enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, a última cria um laço de simpatia com Roma. Então, as principais posições, vamos dizer assim, que nós nos apegamos, às vezes, a vida inteira, de bater na tecla do sábado, isso se torna um pouco difícil de ser sustentado se você não tem uma vida com Cristo. E aí, com mentiras, com ardil, com astúcia, a mentira se parece com a verdade. E aí a gente vê o decreto dominical que todo mundo fala, e eu escuto desde que eu era criança. Pastor, eu também não sei sua idade, pastor, mas também já estou meio passado já. A gente vê que, assim, às vezes as pessoas ficam preocupados com a proibição extrema, mas hoje, será que a gente conhece o que é o sábado? Qual é a bênção do sábado? Será que eu estou lutando contra... Eu estou dando uma de Dom Quixote, e eu estou lutando contra moinhos de vento, mas eu não sei o que significa o sábado. Eu não sei o que significa a bênção de Deus na minha vida. Eu não sei o que significa ser parte do povo de Deus. E aí eu já estou tentando lutar contra a besta que sai do mar, a besta que sai da terra. Eu fico confuso com o simbolismo, mas eu não sei o que Cristo faz na minha vida, o que ele transforma na minha vida. Quando a gente estuda a palavra e a gente vê aqui o capítulos 12, 13 e depois o 17 de Apocalipse, é interessante porque, o pastor me corrija aí se eu estiver falando errado, né? Mas a forma como o Apocalipse é escrito, ele te joga algumas interpretações, algumas coisas, e ele vai depois no final e ele fala a mesma coisa, e ele traz aquele terminho que é quiasmo, né? Então ele manda um paralelo aqui, depois ele vai buscar lá na frente de novo. Então ele usa frequentemente nesses capítulos a figura das bestas, a figura da mulher, que também passa pela apostasia. Ele usa a figura da perseguição, e aí no final do capítulo 13 aqui ele fala sobre que aí a segunda besta vai imbuída de poder, e do poder também religioso, ela vai proibir, e aí vem o medo do cristão do chip, quem vai comprar, quem vai vender, e aí existe uma perseguição, existe um medo da perseguição. Eu não estou falando que não vai existir, isso vai existir, mas isso também é um sinal que Jesus está falando, isso é perto do fim, e eu não vou tirar minha proteção, eu não vou tirar minha bênção sobre você. Então, a gente aprende algumas coisas ao longo da Bíblia, e se a gente não tem tempo de falar sobre tudo que a gente vê na Bíblia, algo me chama a atenção. Desde o começo, desde Gênesis, até fechar o fio condutor do Apocalipse, a Bíblia trata sobre fidelidade, sobre o amor de Deus, que é o principal, o que moveu toda essa engrenagem, mas ele trata sobre essa fidelidade e sobre a esperança. Então, a gente tem que olhar para esses eventos e saber que perseguições virão.
e faz parte do papel da besta, que está imbuída com o papel com o poder da serpente, que é o antigo dragão, que está nervoso porque o tempo dele está acabando. Então, quando a gente começa a olhar para as profecias, a gente não pode olhar só para aquele gostinho que às vezes as pessoas gostam de saber alguma coisa que é oculta, que é difícil de entender, mas a gente tem que olhar como uma mensagem que Deus está nos passando de preparação, de, olha, se prepara, o que vem pela frente. Quando a gente estuda um pouquinho sobre as profecias, sobre o que vem pela frente, a gente não pode simplesmente achar que é simples. Daniel, quando ele tinha as visões, e isso me chama muita atenção também no livro de Daniel, geralmente ele tem uma visão e o capítulo termina assim: e eu, Daniel, depois da visão, não pude comer por 3 dias e caí doente, de tamanho horror pelo que eu tinha visto. Então, tem que ser impactante. A profecia, ela é impactante, mas ela tem que caminhar para um desfecho, a destruição da antiga serpente e a vitória do justo. A vitória do justo concedida por Cristo. Gostei muito do que o Bruno falou aí, porque mais importante do que eu ter certeza dos acontecimentos finais, de como que eles vão se suceder, é a minha fidelidade com Deus. A Leila escreveu aí, ó, vou até aproveitar aqui, Ed, me dá licença, vou mandar um abraço aí, pastor Gilberto Basílio, está assistindo a gente, né, Departamental de Publicações da União Sudeste Brasileira, um abraço, pastor Gilberto. A Leila aqui do distrito, eu vou ler o que ela escreveu, também está assistindo a gente. A minha irmã Soraya, lá de Guarulhos, está assistindo. Vou só ler aqui o que a Leila falou. Ela disse assim: quem se aterroriza com a possível iminência do decreto dominical pode estar temendo por seu conforto neste mundo. Eu vou falar um pouco do que a Leila falou, um pouco do que o Bruno falou, a respeito aí da fidelidade. É mais importante que eu e Deus estejamos em paz, de modo que eu esteja vivendo o cristianismo que eu conheço, primeiro, do que conhecer as profecias. Primeiro, eu preciso acertar a minha vida com Deus e ser 100% fiel a Deus. Por quê? Porque eu olho para Sadraque, Mesaque e Abednego e eu fico imaginando que realmente vai ser muito difícil para muita gente. Porque uma pessoa que é um bom servo de Deus, que é ameaçado por um professor na faculdade, que se ele não fizer a prova no dia de sábado ou na sexta-feira à noite, ele vai perder a matéria e ele treme por causa disso, imagina diante da fornalha de fogo ardente. Um cristão que trabalha aos sábados e é mandado embora ou ameaçado no trabalho, caso não trabalhe, desculpe, um cristão que não trabalha aos sábados, é ameaçado para trabalhar, ou então acaba sendo mandado embora e agora tem medo de não conseguir sustentar a sua família sem trabalhar aos sábados, imagina ele diante da fornalha de fogo ardente. Um cristão que quando as coisas se apertam financeiramente, eu imagino ter um monte de gente apertada financeiramente agora, por causa de questão de pandemia, pensam 2 vezes no momento de separar ali o dízimo e as suas ofertas, que deixam a sua fidelidade ser abalada por essas pequenas coisas, realmente vai ser muito difícil no momento final. Por isso, antes de eu entender quando que o papado volta à cena, quando que os Estados Unidos vai dar o poder à besta, se o Illuminati ou a maçonaria tem a ver com isso, se vai ser agora na pandemia ou não, antes de eu ver tudo isso, eu preciso pedir a Deus que faça de mim um homem fiel. Eu preciso fazer com que os mandamentos de Deus sejam a norma da minha vida. Se precisar morrer por eles, eu morro, como disse Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, o meu patrão vai me mandar embora, porque eu não trabalho no sábado, eu vou passar fome, se precisar eu passo. Mas se eu tirar o dízimo aqui, eu não vou poder fazer compra nesse mês, se eu precisar eu passo sem compra. E o meu Deus tem poder para me dar um trabalho que não trabalho de sábado, para me sustentar sem eu trabalhar, para me dar a compra sem o dinheiro do dízimo. Se ele quiser, ele faz isso, e se ele não quiser, eu ainda assim vou morrer fiel. É isso que Sadraque, Mesaque e Abednego ensina para nós. E, em segundo lugar, eu queria comentar aí a questão que o Elionai trouxe sobre os acontecimentos que antecedem o decreto. Ele usou essa expressão aí. Eu acho que o Elionai queria dizer outra coisa. Quando ele disse ali de uma necessidade mundial pelo decreto, eu creio que o Elionai estava falando de uma necessidade mundial, de uma coisa que precisa acontecer para ter o decreto. Um governo mundial ou quase mundial. Para a gente ter uma lei mundial, hoje não existe lei mundial. Hoje, se o Papa soltar uma lei lá, os Estados Unidos soltar outra lá, ela não serve aqui para o Brasil. O Brasil é um país independente, totalmente autônomo.
Mas se houver, para haver uma lei mundial, então precisa haver uma governança mundial. Um dia desse eu estava lendo no jornal El País, aí na internet mesmo, um clamor popular que está havendo, né, dos governos do mundo por uma constituição mundial. Li numa outra matéria, se eu não me engano, na Super Interessante, não me lembro agora, a necessidade de soluções globais para problemas globais. Então, e tem muita gente falando nesse momento que a pandemia é o motivo final para um estabelecimento de um governo mundial. E aí a pergunta que se faz, pode ser? Eu respondo, pode. Pode ser que a pandemia fique mais sem controle do que ela está, que se perca totalmente o controle, que o coronavírus se mute, que mate mais pessoas e o mundo sinta essa necessidade de ter alguém para conduzi-lo para sair da pandemia. Outras pessoas estão dizendo que não vai ser especificamente a pandemia, vai ser a crise financeira pós-pandemia, porque alguns preveem que ela será pior do que a crise de 29 a 1933. É possível que seja? Eu falo que é possível também. Mas eu quero lembrar você que já houveram acontecimentos piores do que esses, que poderiam ter levado o mundo ao governo mundial. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Quando houve a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, já poderia ter sido estabelecido um governo mundial e já poderia ter sido dado poder ao Papa para que o Papa estabelecesse um decreto dominical. E não aconteceu. As duas guerras mundiais foram maiores do que a pandemia é hoje. Pode ser que a pandemia se torne maior do que elas, mas hoje ainda não se tornou. Então, quando houve, por exemplo, o ataque do 11 de setembro, eu lembro como se fosse ontem, eu estava trabalhando lá em São Paulo, eu era office boy numa empresa chamada Bad Boy, e eu estava ali na internet, quando de repente eu vi ali a imagem das Torres Gêmeas queimando, aquilo aí foi um choque, o mundo todo parou para ver. Quando os Estados Unidos sentiu a sua liberdade ameaçada, sentiu que ele poderia ser atacado a qualquer momento, eles mesmos poderiam ter reivindicado um governo mundial para o combate ao terrorismo, e ali mesmo poderia ter indicado o Papa para ser o líder desse governo mundial. Isso não aconteceu. Então pode ser agora com a pandemia ou com a crise pós-pandemia, pode, mas também pode não ser. Não vamos sensacionalizar e imaginar que vai tudo acontecer amanhã. Vamos esperar um pouco mais, com paciência e com fé. Enquanto a gente espera e vai conhecendo mais das profecias, o que a gente vai fazendo? Mudando a nossa vida, nos tornando mais parecidos com Sadraque, Mesaque e Abednego. Sim, a gente está chegando mais ou menos uns 15 minutos do restante aqui, mas tem um último ponto que eu ainda gostaria de perguntar. Porque em todo o debate que a gente está falando, a gente está batendo muito na tecla da adoração, né, que a gente tem falado, né, da volta de Jesus Cristo, das profecias, né, finais, sobre influência também, a gente sempre falou sobre a adoração, que esse é o ponto central. Não interessa o que vai acontecer, porque o que interessa é realmente a tua relação que você vai ter com Deus. E, né, ao meu ver, pelo menos, até mesmo essa coisa, né, de governo mundial e selo de Deus, selo de não sei quem, e a guarda do domingo, guarda do sábado, tem a questão principal ainda acaba sendo em relação à adoração. Então, assim, queria que vocês comentassem sobre isso. Nesse final de tempos, assim, o ponto principal, apesar de ter algo mais, digamos assim, visível, né, que vai ser o selo, né, guardar o sábado ou guardar o domingo, isso ainda assim vai estar extremamente relacionado à adoração. Para falar a verdade, essa que é a questão, né, do selo. O selo de Deus recebe quem adora a Deus, e o selo da besta recebe quem não está adorando a Deus. Eu posso contextualizar antes do Bruno comentar? Pode. Vamos contextualizar aqui. As profecias apontam para quê? Em Apocalipse capítulo 13 tem duas bestas. Uma emerge do mar e outra emerge da terra. As duas bestas são identificadas pelo espírito de profecia. Então a gente não precisa fazer grande esforço para tentar compreender. A gente só precisa fazer esforço para entender o porquê que Ellen White identificou assim. Mas Ellen White já identificou. As duas bestas, a besta que emerge do mar é o poder romano, e a besta que emerge da terra, os Estados Unidos da América. E essas duas bestas agora, elas se unem em Apocalipse capítulo 13. Então, como que elas se unem? Aqui eu estou com um livro Grande Conflito aqui. Na página 271, o texto diz assim: a profecia de Apocalipse 13 declara que a besta semelhante ao cordeiro, que é a segunda que emerge da terra, tá? Fará com que a terra e os seus habitantes adorem o papado, simbolizado pela besta semelhante a leopardo.
A besta de 2 chifres também dirá a todos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Além disso, ordenará a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, que recebam a marca da besta. Os Estados Unidos são o poder representado pela besta com chifres semelhantes aos de cordeiro. Essa profecia se cumprirá quando os Estados Unidos impuserem a observância do domingo, que Roma afirma ser um reconhecimento de sua supremacia. Então, primeira coisa, parece que nesse tempo, e é exatamente o tempo que nós estamos vivendo, a influência de Roma se perdeu. Nós já falamos disso, Roma hoje não governa o mundo. A influência dos Estados Unidos hoje é maior do que a influência de Roma. Então, a besta que parece o cordeiro, que tem 2 chifres, ela é quem tem mais poder nesse momento. Então, em algum momento da história, e nós estamos próximo dele, os Estados Unidos, que são a besta que parece com o cordeiro, vai se unir à besta do mar para estabelecimento de um governo mundial. Isso ainda não é o cumprimento da profecia de Apocalipse 13. O cumprimento da profecia de Apocalipse 13 é a formação da imagem da besta. É quando os Estados Unidos solicitar ao mundo, que o mundo todo adore Roma, e mais do que isso, que o mundo todo reconheça a autoridade de Roma. E a autoridade de Roma vai ser reconhecida como? Quando o dia que Roma fala que é o dia santo, for adorado no lugar do dia que Deus disse que é o dia santo. Ou seja, quando o domingo foi estabelecido mundialmente como um dia santo. É interessante, quando a gente olha para isso, e o que o Edio estava falando, como tudo é voltado para adoração. O princípio do grande conflito é a questão de adoração. A confiança de Eva e a maneira como ela trocou o que ela tinha pelo duvidoso era uma questão de adoração. Como os primeiros problemas com Caim e Abel era sobre adoração. Como o problema com Sadraque, Mesaque e Abednego foi sobre adoração. E como ele se perpetua esse evento sobre adoração. Então, chega nessa passagem que fala, né, no Apocalipse 13, né, e foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, mas como ela ainda fizesse morrer todos aqueles que não adorassem a sua imagem. Então, tudo envolve o conceito básico de adoração, de quem é o primeiro, de como a gente tem transformado a nossa vida contemplando a Cristo, contemplando a essência de Deus. É interessante como tudo gira em torno desse ponto de adoração. A perseguição se dará para aqueles que não adorarem a besta. Às vezes a gente fala só sobre algum aspecto da lei, mas a adoração também é um aspecto da lei. Assim como o sábado, assim como não matar. Então, é como o contexto total do que é pedido é que você abandone e modifique todo aquele conceito, aquilo que a gente lê pela Bíblia que é imutável, é eterno, que é o caráter de Deus. Então, o final, o que vai ser essa contradição final, ela se dá num contexto de adoração. Então, a adoração entra como um aspecto importantíssimo, né? Como um divisor entre os grupos, né? E me preocupa um pouco, porque a adoração, assim como outros aspectos da vida cristã, ela se desenvolve ao longo de uma vida. Isso traz para a gente um aspecto de como é a vida do cristão, para que chegue no momento, e aí eu já falei sobre isso, no momento de decisão, ele tome a decisão pela adoração, pelo lado certo, pelo lado de Cristo. Porque isso também é uma construção. É óbvio que a gente vai ter pessoas que, no último fôlego de vida, tomam a decisão, e a gente tem pessoas que por um estalo de dedos, tomam a decisão, mas a maioria das pessoas é um processo de construção, de uma vida com Cristo, para chegar no momento de decisão e tomar a decisão certa. Então, nesses últimos minutinhos aqui, né, tô vendo que já estamos chegando ali na contagem regressiva, tudo está ligado à questão de adoração e de fidelidade.
entender o contexto. É óbvio que a gente queria ter horas e horas para poder falar sobre as explicações, mas se não tiver, lê o Grande Conflito, lê outras literaturas da igreja, tem grandes pérolas para a nossa vida que a gente desenvolve só estudando. Adoração é reconhecimento de autoridade, né? Quando eu adoro, eu reconheço a autoridade de Deus. Então eu vejo que nós, adventistas, às vezes falhamos muito nisso. Às vezes nós nos prostramos pouco diante de Deus, às vezes nós não temos o costume de, em casa, em secreto, exaltarmos o nome de Deus nas nossas orações. Quando a gente canta, eu já tive na África 3 vezes, eu digo para vocês, quando eu louvo a Deus aqui no Brasil, eu tenho vergonha. Porque a gente não canta como quem está adorando, como quem está reconhecendo que que Deus é o Deus do universo. A gente meio que acompanha o playback ali. A gente precisa melhorar muito nisso tudo. Isso tudo é adoração, mas o maior reconhecimento de autoridade, provavelmente, que tem na Bíblia, que é o centro de tudo aí que o Bruno está falando, é reconhecer a autoridade de Deus, adorar o Senhor, obedecendo os seus mandamentos. Quando eu decido guardar a lei de Deus, é que eu reconheço que Ele é Deus. Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, e Ele também é o dono de toda a sabedoria, de modo que aquilo que Ele estabeleceu para eu fazer é o correto de ser feito e não há dúvidas a respeito disso. Se eu conseguir adorar a Deus com a minha vida dessa forma, eu vou suportar toda a angústia final, todas as perseguições que vierem, eu vou passar por cima de tudo. Desde o início, lá no céu, quando Lúcifer caiu, o problema dele todo era esse. Ele é que queria ser adorado. Ele queria ser reconhecido como uma autoridade igual a Deus. E desde então ele vem tentando fazer isso. Convenceu Adão e Eva e posteriormente ele vem nos convencendo, e ele já nos convenceu de várias formas diferentes. Toda vez que nós cometemos a transgressão de um mandamento, nós estamos reconhecendo a autoridade de Lúcifer e não a autoridade de Deus. É isso que nós estamos fazendo. No final dos tempos agora, com o estabelecimento de uma nova ordem mundial, de um governo em que o poder civil dos Estados Unidos da América se unirá ao poder religioso do papado e se estabelecerá um governo mundial e uma lei mundial, um decreto mundial. Quando tudo isso acontecer, mais uma vez vai estar em jogo, em evidência, quem é adorador de Deus e quem não é. Nesse momento, o adorador de Deus vai continuar fiel aos mandamentos do Senhor. E nós já sabemos que o sábado vai ser a pedra de toque, os outros mandamentos não vão entrar em discussão. Aqueles que guardarem os sábados receberão o selo de Deus. Aqueles que decidirem guardar o domingo e serem adoradores de Satanás receberão a marca da besta. E recebendo a marca da besta, estarão se preparando para a perdição final. Então, resumindo tudo isso que a gente falou, né? A gente falou sobre o príncipe desse mundo, sobre esse conceito de nova ordem mundial, as bestas, só para ver se eu também consegui compreender, né? Porque tem muita coisa que também foi nova informação para mim. A gente falou aqui, né, de quem realmente está comandando esse mundo aqui, né? Não é necessariamente alguém humano, mas ele tem sim influência sobre pessoas humanas que têm influências sobre essas questões mundiais, certo? Mas no final das contas, quem está por trás de tudo é o diabo. E dessa forma, né, foi falado aqui também de algumas profecias, né, falou de Roma, que era e hoje não é, mas ela vai se levantar e junto com os Estados Unidos vai se formar essa imagem da besta e que em algum momento vai lançar essa lei mundial. E aí, então, né, a gente não tem informação de quando isso vai acontecer, se vai ser daqui 10, 15 anos, a gente não pode afirmar nada sobre isso. Mas o fato é que a gente está no fim dos tempos, a gente espera por isso, certo? Mas apesar disso tudo, né, independente do momento que a gente está vivendo, a questão central vai ser ainda assim a questão da adoração. Inclusive, né, essa vai ser a pauta central, né, dessa questão, né, da besta, né? Se você adora a besta, você então vai de acordo com ela. Se você adora a Deus, você vai de acordo com ele. Que vai de encontro àquilo que Elias falava, né? Se você quer seguir Baal, então siga Baal. Se você quer seguir a Deus, então siga os mandamentos de Deus. Então, é isso tudo, né? Só para mim ter certeza também. É isso certo, aí. Então. Deixa eu falar então, já que você perguntou, eu gosto de falar, né? Sou pastor, né? Por que você acha que eu sou pastor, né? É exatamente isso, o Edio. Existe uma necessidade de um governo mundial. Nós podemos chamar isso de nova ordem mundial. O estabelecimento do poder, da união do poder romano com os Estados Unidos da América, ou um Estado religioso vai voltar à tona. Isso nós podemos chamar de nova ordem mundial.
Quantas nações vão haver nessa nova ordem mundial? Como é que vai ser o resto disso? A gente pode especular, certeza a gente não pode ter. A única coisa que nós adventistas temos certeza ao olhar para a Bíblia e para o Espírito de Profecia a respeito de nova ordem mundial é que a nova ordem mundial é um estado religioso, em que os Estados Unidos vão dar o poder ao papado novamente, o papado vai voltar a governar o mundo. Segunda coisa, o selo de Deus e a marca da besta. Os adoradores de Satanás vão receber a marca da besta, os adoradores de Deus vão receber o selo de Deus. Eu estou aqui com Eventos Finais, página 126, que tem a resposta, diz assim: logo que o povo de Deus estiver selado na fronte, não é algum selo ou marca que pode ser visto, mas a condição, na verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que não possam ser abalados. Logo que o povo de Deus estiver selado e preparado para a sacudidura, ela ocorrerá. Na realidade, já começou. O selo de Deus vivo é colocado nos que guardam conscienciosamente o sábado do Senhor. Os que querem ter o selo de Deus na testa precisam guardar o sábado do quarto mandamento. Então a gente consegue entender aí pela interpretação da própria revelação do Espírito de Profecia que o selo de Deus não é a marca que coloca aqui, não é um chip que coloca aqui. O selo de Deus é guardar o sábado. Assim como a marca da besta também não é uma marca que coloca aqui, nem um chip que coloca aqui. Mas é guardar o domingo que vai ser estabelecido por Roma. Já foi estabelecido por Roma lá na Idade Média, um pouco antes da Idade Média, e vai ser estabelecido novamente agora, quando a besta emergir do abismo. Beleza. Vocês comentaram muito sobre o grande conflito e os eventos finais. Você tem mais alguma outra recomendação de literatura? Falou que tem bastante Apocalipse 3, Daniel 3... O que vocês recomendam aí para alguém se aprofundar? Deixa o Bruno. Eu recomendo 2 livros. Eu recomendo um que é pequenininho, bem legal de ler. 1844, uma explicação simples das principais profecias de Daniel, que tem na Casa Publicadora. E também O Último Império, do pastor Dornelles, né? Isso, muito bom também. Estudo nosso na faculdade, Bruno. Quando a gente estudou Apocalipse na faculdade, a gente estudou Pelo Sangue do Cordeiro e O Último Império do Dornelles. Então também recomendo. Recomendo sobre Daniel capítulo 3, que nós falamos aí, Os Segredos de Daniel, do Jacques Ducan. Talvez seja a melhor coisa que tem sobre Daniel hoje, na atualidade, O Segredo de Daniel, de Jacques Ducan. Mas eu recomendo mais do que esses livros, Eventos Finais, O Grande Conflito, a Bíblia Sagrada. Eles são a base para a gente fazer o filtro, inclusive desses outros livros. Quando a gente for ler o Dornelles, o Jacques Ducan, o Frank Holbrook, quando a gente for ler qualquer teólogo adventista ou não adventista, a gente tem que ter uma base. A nossa base tem que ser Bíblia, Espírito de Profecia. A respeito dos eventos finais, Daniel, Apocalipse, Eventos Finais e o Grande Conflito. Então, galera, tá aí as recomendações. A produção vai estar colocando aí nos comentários para vocês, quem quiser ler, né? Tem a Casa Publicadora. Não sei se tem na biblioteca da igreja, mas custa nada ir lá tentar ver alguma coisa, certo? Então, pedir agora para fazer a nossa oração de encerramento aqui para o pastor fazer uma oração para a gente já encerrar. Quero agradecer, Ed, você, quero agradecer o Bruno, os jovens da Central de Postos aí, os demais irmãos que nos assistiram, espalhados aí por lugares diferentes da nossa associação e fora dela. E eu quero orar com vocês agora pelo Covid, né, para que surja uma cura, para que essa doença se acalme, independente de como for. E quero pedir principalmente que Deus nos faça fiéis como Sadraque, Mesaque e Abednego. Então fecha os olhos, você que está aí, nesse momento, nós vamos orar ao Senhor Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti, Senhor, porque só o Senhor é Deus, e é Deus todo-poderoso, e nós reconhecemos que somos pequenos diante de ti, e também reconhecemos a tua autoridade sobre todo o universo, sobre o planeta Terra e sobre a nossa vida. Pai, existe um príncipe neste mundo e nós não queremos servir a ele, nós queremos servir ao Senhor. Por isso nós queremos pedir ao Senhor neste momento que nos faça fiéis, como Sadraque, Mesaque e Abednego.
que coloque no nosso coração os teus mandamentos e a tua vontade, para que, independente das circunstâncias, nós continuemos a obedecer ao Senhor e a reconhecer a tua autoridade. Pai, neste momento nós oramos também por aqueles que estão com o coronavírus, nós oramos por essa situação que o nosso país e o mundo passa. Nós pedimos a Ti, Pai, que o Senhor possa derramar as Tuas bênçãos sobre a nossa nação e sobre este mundo e possa acalmar essa doença, possa dar a cura, possa nos ajudar, Pai, a passarmos por mais essa circunstância difícil, se essa for a Tua vontade. Pai, se essa não for a Tua vontade, se as coisas forem piorar mais e mais de agora em diante, que a Tua mão seja conosco e que nós sejamos fiéis até a morte para recebermos no final a coroa da vida. Tudo isso nós pedimos ao Senhor, sabendo que não merecemos nada, mas nós clamamos pelo sangue, pelo poder e pelo nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém.